Vamos começar pelo famoso capítulo 1, capítulo 1, que trata da expansão territorial no Brasil. Trata justamente do momento em que Portugal precisou, e de certa forma isso acontece também de forma involuntária, expandir os seus domínios territorialmente falando, certo? Não era interesse de Portugal expandir o seu território, até porque faltava recurso e faltava motivação, certo? Ah, tá. Mas vai ficar salva, a concurseira Monster. Vai ficar salva. Daqui a pouco, pessoal, eu volto aos comentários, certo? Fique à vontade aí para comentar, mas eu não vou poder ler porque eu vou começar a explicar agora. Só voltando aqui ao raciocínio. Mas vai ficar salvo aí e você depois tem acesso tranquilamente. Beleza? Vamos lá. Pessoal, essa expansão, então, inicialmente, ela teve um caráter involuntário, porque, basicamente, a coroa portuguesa, depois da crise, depois de todo o contexto das invasões holandesas, a União Ibérica, que vai favorecer, inclusive, essa expansão territorial, Portugal ele estava meio que tentando encontrar uma saída, tentando encontrar uma solução para a crise que se agravava. E esse crescimento, né? E aí o título do capítulo, expansão territorial, ele é autoexplicativo. Por quê? É o crescimento territorial do espaço geográfico que hoje nós conhecemos como Brasil. Se você lembrar, né, das suas primeiras aulas de história, você vai perceber lá também que, basicamente, a região que hoje a gente chama de Nordeste, ela foi ocupada e ali se entendia que a coroa portuguesa retiraria os seus principais proventos, as suas principais riquezas. Ok. Então, essa expansão ela vai ser gradual, essa expansão ela vai ser involuntária. E aí, quando há a descoberta do ouro, né, a mineração, que é nosso segundo capítulo aqui, aí essa expansão ela já estava fora do controle, não no sentido de que aconteceu de forma desordenada, mas no sentido de que ela já acontecia, e é aquela metáfora que eu sempre uso. Você não tem como abraçar um trem que já partiu, né? Se você colocar seu braço, vai levar seu braço, não consegue acompanhar. E é basicamente isso. Essa expansão, ela tem seu início e ela vai se arrastar por quase 2 séculos, e o Brasil vai começar a ganhar os contornos de ser o país que aparenta ser, ou pelo menos a promessa do que aparenta ser. Eu não vou filosofar muito aqui em relação à história, não. O primeiro ponto aqui, pessoal, pecuária. O que é pecuária? Meu Deus do céu. Criação de gado, né? O gado chegou aqui no Brasil junto com os portugueses, e aí com o crescimento dos engenhos, com o crescimento das plantações de cana-de-açúcar, esse gado ele começou a dar um certo trabalho, vamos dizer assim. Ele começou a invadir áreas que ele não poderia invadir, ele começou a frequentar lugares, e quando eu falo frequentar, parece de forma meio que civilizada e comportada, mas o gado ele passou a destruir algumas plantações. Era preciso pensar em algo para se fazer com esse gado, certo? Não poderíamos, até então, pensar que os portugueses tivessem pelo menos a ideia de que poderiam dispensar o gado e jogar o gado fora, sei lá, acabar com a criação de gado aqui. Não, porque o gado era a fonte de alimento, o gado era a fonte do couro, que servia para várias coisas, para vestimenta, para artesanato, enfim, e para vender também, obviamente. Então, o gado é uma aquisição muito valiosa, então foi preciso pensar em algo a se fazer. A ideia inicial foi, então, deslocar esse gado. Nós vamos sair do litoral, eu vou fazer um pequeno desenhozinho aqui, que você vai entender como o litoral do Brasil. Aqui nós temos o que a gente conhece como Nordeste, e aqui nós vamos ter Salvador e Recife. Pelo amor de Deus, não vamos nos apegar à questão geográfica de fato, é só uma referência para você. Essa primeira faixa litorânea de ocupação é justamente a faixa ocupada pela cana, pelos engenhos e pelas primeiras comunidades que habitaram aqui ao Brasil. Então, quando esse gado ele começou a dar esse trabalho, foi necessário criar uma ideia, uma estratégia para deslocar este gado, certo, do litoral rumo ao interior, rumo a uma outra região que vai receber um nome bem interessante que hoje a gente perpetua e a gente conhece como sertão. Sertão, pessoal, tem um significado muito forte, muito simbólico hoje.
certo? Quando você fala sertão, você lembra de um monte de coisa, você associa a seca, a fome, a miséria, a necessidade, você associa a algo que não é tão interessante assim. Mas para pensar onde você está. Você está no sertão e você não passa por essas coisas. Então, o sertão, ele é uma construção histórica. Mas aqui nós vamos entender que o sertão, ele vai surgir para se opor a tudo aquilo que não é litoral. Surge o sertão, surge a vida no interior, surge a figura do vaqueiro, surgem as primeiras fazendas de criação de gado, surgem as primeiras vilas. Então, lentamente, esse gado ele vai ocupando outras áreas que eu vou pontuar aqui em azul, e nessas outras áreas vão se estabelecendo novas comunidades. Lentamente, o gado começa a se espalhar e lentamente vão existir dois Brasis. Muita atenção a esse detalhe. O Brasil do litoral, certo? E o Brasil do sertão. A figura do vaqueiro aqui para nós, por exemplo, ela é muito importante e tem a sua origem nesse contexto. Beleza? Tranquilinho aí? Até então, vamos destacar aqui a figura da pecuária, da criação do gado, como sendo importante para nós aqui. Tranquilo? Um outro fator, não tão involuntário assim, foram as missões jesuítas, que tiveram papel importante para a catequização, né? Essa era a desculpa, essa era a fala, a missão de fato que era dada a esses membros da igreja de vir para cá, para o Brasil, e catequizar os índios, conseguir almas, libertar as almas, melhor dizendo, mas também tiveram um papel importante por desbravar, conhecer e fazer contato com outras áreas e com outras regiões do Brasil não tão conhecidas assim. Os limites daquele Tratado de Tordesilhas. Eu vou fazer aqui de novo um desenho bem safadinho aqui, ó, só para você perceber, certo? O limite do Tratado de Tordesilhas ele é avançado esporadicamente, lentamente, e os jesuítas têm papel importante nisso. A nossa região aqui do Nordeste, ela tem a sua presença bem marcante dos jesuítas e de toda a missão imposta aqui pelos portugueses através da Igreja Católica. Então, os jesuítas tiveram esse papel importante para a exploração do território, para o conhecimento de novas áreas e para a justificativa ligada ao fato de catequizar e educar os índios. Tranquilo? Beleza? Um outro fator bem interessante também são as drogas do sertão. Aí você vai pensar, ih, meu irmão, lombra, cabrobó, terra da massa, nada a ver. Drogas do sertão aqui são as especiarias à moda brasileira, pessoal. As especiarias que eram o objetivo inicial lá da busca nas Índias, né? A desculpa também que foi usada para chegar aqui ao Brasil. Essas drogas viável, portanto, mais rentável aos portugueses, que vão no norte, norte e nordeste do Brasil, que a gente conhece hoje como Brasil, menos o Acre, sem piadinhas com o Acre, mais uma vez, certo? Encontrar nessas regiões essas especiarias que serão chamadas de drogas do sertão, porque, ó, a referência aqui ao nome sertão, porque elas vão ser encontradas no interior e não no litoral, certo? Tranquilo? Outro ponto, e aqui nós vamos destacar como o mais importante, são as bandeiras. Bandeirante, pessoal, era aquele indivíduo que tinha a figura clássica, a caracterização clássica do aventureiro. As bandeiras eram missões expedicionárias particulares que tinham um objetivo específico, certo? Eles eram chamados, conhecidos, tem um autor bem interessante que acaba chamando os bandeirantes de os piratas do sertão. Aí você faz aquela brincadeira, né, com a pirataria e tudo mais. Você sabe que a atividade do pirata, de certa forma, de certa forma não, a atividade da pirataria é uma atividade criminosa. Beleza, ok. Então, quando você associa a figura do bandeirante à figura do pirata, é porque toda a atuação, tanto dos bandeirantes quanto dos piratas, eles têm um objetivo específico. Então, eles vieram para cá, dado também essa missão. São 3 tipos de bandeiras, só que se você prestar atenção, nós temos 2 aqui destacadas. Eu quero que você, para esse momento, preste atenção a essas 2. Nós vamos ter as bandeiras de prospecção responsáveis por quê? Pelo quê? Melhor dizendo, adivinhe, pela procura de metais preciosos e o ouro. É esse ponto que vai fazer referência
ao capítulo 2 daqui a pouco, porque eles vão descobrir aqui, ó, vão descobrir o ouro daqui a pouco, vamos chegar lá, certo? E as bandeiras de apresamento, apresar, prender. Esses bandeirantes iam em busca dos nativos, nossos colegas, amigos e injustiçados índios, para que esses índios fossem capturados e convertidos em mão de obra mais barata em relação à mão de obra escrava vinda da África, no caso, pelo comércio ainda legal nesse sentido. Beleza? A gente vai falar sobre os bandeirantes mais na frente, no segundo capítulo, com maior propriedade, certo? Então, nós temos também as entradas, que são, você pode assimilar com bandeiras, só que com objetivo diferenciado. As entradas tinham como principal ideia a proteção ao território brasileiro, às invasões que constantemente e sempre havia essa ameaça poderiam, de certa forma, acontecer e acabar acarretando um prejuízo para o empreendimento dos portugueses aqui no Brasil, certo? E as monções, que tem muita relação conosco aqui, da região do Vale do Rio São Francisco, são expedições pelos rios, que acabavam levando mantimentos, acabavam levando produtos via fluvial, certo? E acabaram também desbravando outras áreas do território brasileiro. Tranquilo? Eu destaquei para vocês aqui esse ponto relacionado à Guerra dos Bárbaros, porque você vai entender que bárbaro aqui vai ser considerado todo aquele nativo índio brasileiro. Lembrando que a gente chamar de índio, certo? É um tanto quanto complicado, mas nesse ponto aqui, nesse exato momento, para esse assunto, é didático você entender que eram os nossos povos nativos aqui na região do Brasil. Então, eu digo para você que existe uma guerra dos bárbaros é porque existia um conflito entre índios, portugueses e principalmente índios contra índios / a associação dos portugueses e bandeirantes. Foi uma confusão. Mas a guerra dos bárbaros representou o extermínio de boa parte da população indígena que vivia na faixa litorânea do território brasileiro e que foi deslocado para o interior. Foi deslocado por quê? Correram? Foram covardes? Estavam a fim de conhecer o Nordeste? Não. Eles foram expulsos. Eles foram obrigados e tiveram que alocar suas vidas em outras regiões. Beleza? E, dada essas questões, todas essas questões estão ligadas ao movimento ligado à expansão territorial no Brasil. Esse movimento, ele vai lentamente, pessoal, apagar aqui, de forma concreta, o Tratado de Tordesilhas, e ele vai expandir o território brasileiro para ganhar os contornos que nós conhecemos hoje. Esse processo ele é lento, esse processo ele foi, de certa forma, involuntário, esse processo contou com, eu não vou chamar de bravura, mas contou com a vontade desses indivíduos e também dos portugueses de tentar encontrar, finalmente, né, algo que vale a pena o investimento que foi feito e a aposta que eles faziam de vida em relação a fazer da Terra Brasilis um lugar rentável. Tranquilo? Esse é o capítulo 1 ligado à expansão territorial.